Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 14, Sinais e Sistemas, período 2020.3. A aula de hoje é Análise computacional utilizando a transformada discreta de Fourier. Esses são os tópicos abordados na aula de hoje. Essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso. Aqui vamos aprender a fazer a análise espectral de diversos tipos diferentes de sinais. Vamos utilizar os conteúdos aprendidos em outras aulas, como transformada de Fourier e transformada de Fourier de tempo discreto. As leituras recomendadas são tanto o capítulo 4 como o capítulo 5. Vamos utilizar na aula de hoje os assuntos aprendidos nesses dois capítulos. Então é importante que vocês façam uma revisão. Antes de iniciar a aula, é importante deixar claro que a transformada discreta de Fourier é uma ferramenta computacional a qual vamos utilizar para fazer a análise da transformada de Fourier e da transformada de Fourier de tempo discreto. Ela é diferente dessas duas transformadas. E esse assunto da transformada discreta de Fourier será abordado na disciplina Processamento Digital de Sinais. Então, dito isso, vamos para a aula. Então, pessoal, vamos começar considerando o sinal desse tipo aqui, XCDT. O que é esse sinal? Note que isso aqui é uma combinação linear de um sinal de tempo contínuo, diversas combinações desse sinal com diversos deslocamentos diferentes. Normalmente a gente chama G de T de um pulso. No geral, o G de T ele vai ter uma duração finita. Vamos ver alguns tipos diferentes de G de T. Imagine um G de T que é um pulso retangular, com largura menos T sobre 2 até T sobre 2. Note que nesse caso aqui, esse T maiúsculo não representa um período. Não necessariamente. Claro que se o XDN for periódico, o sinal pode ser periódico, mas não necessariamente esse T aqui vai ser o período do sinal. Pois bem, imagine que você amostrou um sinal XDN e depois você queira reconstruir utilizando pulsos retangulares com esse formato aqui GDT. O sinal reconstruído, utilizando essa fórmula, ele vai ter esse aspecto aqui todo quadrado. Normalmente, se você depois aplica um determinado filtro equalizador, você recupera o sinal XCDT bem próximo como ele era originalmente. Vamos imaginar outro tipo de sinal. Sinais binários. Nós, por exemplo, podemos mapear o menos 1 no 1 e o 1 no 0, ou o contrário. E aí fazer transmissões, supondo que você tem aí um certo sincronismo entre transmissor e receptor. E aí, durante um determinado tempo, você manda o menos 1, significa, pode ser 0 ou 1. E depois você manda o 1, está significando ser um 1 ou 0 aqui. Então você manda uma sequência de bits. A maioria das comunicações digitais elas vão apresentar sinais que vão ter um aspecto desse tipo aqui. Tá? Já sinais do tipo analógico, eles vão apresentar aspectos desse tipo de sinal aqui. Vamos dar uma olhada em outro tipo de sinal interessante que aparece em situações da biomédica, por exemplo. Imagine que isso aqui seja um pulso de um eletrocardiograma. Então é possível modelar ou simular, por exemplo, um sinal de um eletrocardiograma. Claro, você pode ter diversos valores diferentes de x de n para tentar simular diversos
tipos de situações do paciente, por exemplo, mas é importante você saber, né, variando alguns parâmetros, como T, por exemplo, como o próprio x de n, qual que as frequências envolvidas nesses sinais. Né? Será que a gente pode, a partir daquela forma xc de t, fazer uma análise do sinal? Então, isso aqui são apenas alguns exemplos, tá, no qual nós podemos fazer uma análise daquele tipo. Né? Vamos pensar em como fazer análise de sinais desse tipo. Tá? Sinais desse tipo, que bandas eles vão apresentar? Né? Que canal eu preciso ter? Que características de canais eu preciso ter para que eu consiga transmitir esse tipo de sinal aqui, por exemplo, seja por fio, seja por onda eletromagnética. Né? Quais são os picos na frequência? Né? Então, todas essas perguntas, elas vão ajudar um projetista a compactar esse tipo de sinal, a transmitir esse sinal por diversos canais diferentes, a equalizar esses sinais e fazer diversas coisas bem interessantes. Tá? Então, é aqui que a coisa começa a ficar interessante para o engenheiro que está fazendo o processamento de sinais. Então, vamos fazer primeiramente uma análise matemática. Vamos supor que nós temos o x de t dado pela expressão anterior, ela está repetida aí, e vamos considerar que o g de t ele tem uma certa transformada, g de j ômega, e essa sequência aqui, x de n, né, esses coeficientes discretos, né, nota aqui que n está assumindo valores inteiros, pois aqui a gente tem um somatório. Esse x de n aqui, essas amostras, possui transformada de Fourier de tempo discreto x de e elevado a j ômega. Tá? Então, nota que aqui temos uma transformada de Fourier de tempo contínuo, agora aqui logo abaixo nós temos uma transformada de Fourier de tempo discreto. Vamos então calcular a transformada de Fourier do x c de t, a transformada de Fourier de tempo contínuo. Vamos então calcular a transformada de Fourier de xc de t. Vamos calcular quem é xc de j ômega. Basicamente vamos utilizar essa expressão, vamos utilizar a linearidade e vamos utilizar a propriedade do deslocamento no tempo, em tempo contínuo. Pela propriedade da linearidade, nós vamos ter essa mesma combinação linear, e aí a transformada de Fourier de g de t menos n t maiúsculo, né? Utilizando a propriedade de deslocamento, vai ser elevado a menos j ômega nt g de j ômega. Essa propriedade aqui que você já conhece. Tá? Veja que esse é o deslocamento. Fazendo isso, esse termo aqui, g de j ômega, ele não depende do n, eu posso colocar em evidência. O termo que fica aqui dentro do somatório, se você olhar para ele é a transformada de Fourier de tempo discreto das amostras x de n avaliado na frequência ômega t maiúsculo. Né? Então nós podemos dizer que o xc de j ômega é dado por essa expressão aqui, uma expressão bem interessante e bem simples de analisar. Então, pessoal, vamos a um exemplo. Chegamos à conclusão, né, que a transformada do xc de t ela é a transformada de Fourier tempo contínuo do g de t multiplicado pela transformada de Fourier de tempo discreto x de n avaliado na frequência ômega t maiúsculo. O que isso significa aqui? Esse termo aqui, x de e elevado a j ômega t, né, é a transformada de Fourier de tempo discreto na frequência ômega t, desde que x de e elevado a j ômega tem período sempre 2π,
xd elevado a j ômega t maiúsculo vai ter período 2π sobre t. Então você vai ter um sinal que está variando de forma periódica, mas esse g de j ômega ele vai ter um aspecto que vai dar a forma em qual esse sinal aqui está variando. Esse aqui é periódico, mas esse aqui ele não, normalmente ele não vai ser periódico e ele vai acabar dominando a forma de onda, né, a transformada de Fourier, né, do xc de t. Então, vamos ver um exemplo aqui. Né? Então vamos pegar aquele pulso retangular visto no exemplo anterior. Né? Nós podemos escrever o pulso dessa forma aqui. Vamos calcular a transformada de Fourier de tempo contínuo. Né? Calculando, né, para a definição, se a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, né, de e elevado a menos j ômega t dt, essa integral é fácil de calcular. Né, vai dar isso aqui. Né, arrumando esse termo, nós chegamos facilmente a 2 seno de ômega t sobre 2 dividido por ômega. Tá? Aqui, pessoal, quando o ômega tende a zero, né, se fizer o limite seno de ômega t sobre 2 próximo de zero, vai ser aproximadamente ômega t sobre 2, corto o ômega com ômega, o 2 com 2, o resultado dá t. Tá? No limite quando o ômega tende para zero. O segundo zero aqui dessa parte de cima ocorre no π, e aí, nesse caso aqui, esse valor aqui é diferente de zero. Né? Note que isso aqui vai ocorrer na frequência ômega1 igual a 2π sobre t maiúsculo. Então, note que isso aqui é uma espécie de sample na frequência, né? Você lembra lá daquele propriedade da dualidade, né? Nós temos isso. Uma característica do sample com relação a esse impulso aqui de duração. Note que a duração dele, né, d é igual a t. Né? Então, uma coisa importante que você tem que notar é que quanto menor o t, né, note que o t poderia você considerar como sendo uma taxa de transmissão de bit para sinais binários. Né? Então, quanto maior a taxa, menor vai ser esse t aqui. Né? Isso aqui vai ficando cada vez menor. E o que vai acontecer com isso aqui é que isso aqui vai tender a ficar cada vez mais largo. Né? E né, quanto mais fininho o G de T, maior vai ser a banda desse pulso aqui. Tá? O conceito de banda é um conceito que às vezes pode variar, dependendo do autor, mas né, se você pegar o módulo aqui, tá, que ele começa a oscilar, tá? Se você pegar o primeiro zero, esse ponto aqui, então existe uma regra de banda que é uma regra entre os primeiros zeros. Né? Você vê a grande parte da energia desse sinal está distribuída nessas frequências centrais. Note que como o x de elevado a j ômega t ele é periódico, ele vai ficar oscilando, quem vai dominar a quantidade de energia que vai ter no xc de j ômega vai ser esse g de j ômega. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui, eu fiz aqui alguns esboços. Tá? Vamos ver, imagine que você tenha um x de j ômega aqui, né, desse tipo aqui. Né? Nota que ele é período 2π. Então, o x de elevado a j ômega t, ele está agora comprimido, né, de t. O período passa a ser 2π sobre t e vai ter uma forma desse tipo aqui. E aí, levando em consideração, para calcular o x de j ômega, seria o produto desse aqui por esse sinc que está aqui em cima. Deixa eu deixar os dois aqui juntinhos aqui, para ver se a gente olha direitinho. Tá? Então aqui a gente consegue ver ambos. Né? Então é como se fosse multiplicar esse sinal aqui por esse outro sinal aqui. Né? Então, note que nas próximas frequências eu vou acabar criando zeros aqui, né? Mas veja que
a maior parte da energia está centrada dentro da banda, né, entre zeros, né, entre os primeiros zeros. Tá? Volto a lembrar que existem outras definições de banda, mas a banda para a gente, para essa situação, seria igual a 4π sobre o T. Né? Então essa seria a banda. Definindo a banda como a gente mostrou, né? Então podemos fazer algumas perguntas que eu vou deixar para vocês tentarem responder, né? Tentar provocar essa curiosidade de vocês. Né? Qual a largura de banda necessária para uma transmissão digital usando o GDT? Né? O GDT é dado, é aquele pulso retangular, né? Que transmite 1000 bits por segundo. Tá? Então, estou supondo que eu vou ter um pulso daquele para cada bit. E se eu mudar a pergunta, colocar assim, que transmite n bits por segundo. Né? Então, qual seria a banda em função dessa quantidade de bits por segundo, né? Que seria a nossa taxa de transmissão de bits. Né? Qual a relação entre banda e taxa de bits? Né? Isso aqui é o que eu já tinha falado. Note quanto menor a duração do nosso pulso retangular, maior vai ser a taxa de transmissão e mais largo vai ser essa banda aqui, né? Mais larga essa banda aqui vai ficar, né? Maior a banda vai ficar. Bom, então como já temos maneiras, né, de calcular, vamos fazer algumas verificações aqui agora. Vamos tentar aproximar a transformada de Fourier de tempo contínuo de forma computacional. Lembrando que no computador nós não armazenamos sinais de tempo contínuo. O que nós armazenamos são amostras desse sinal em tempo contínuo. Vamos considerar que estamos amostrando exatamente n pontos, né? Ou seja, vai de 0, 1, reticência até n-1, né? O n varia. Estamos considerando que após isso, tá? Depois de todas as amostras, o meu sinal de tempo contínuo ele vai valer 0. Tá? Então note que eu só consigo fazer análise de sinais que têm uma duração finita. No computador a gente tem essas limitações. Nós sabemos que a definição do xc de j ômega é dada por isso aqui. E aí eu vou aproximar isso aqui através do somatório. Em vez de calcular a integral, eu vou calcular, né, a área, né, considerando o xc de nt e o E elevado a j ômega nt. E aí eu vou calcular, vou fazer esse produto e multiplicar por um pulso retangular, né, de largura t, para ir calculando a área. Então minha aproximação, né, claro que se eu fizer isso aqui, né, quanto mais pontos eu tiver, mais próximo eu vou ter da minha transformada de Fourier. Tá? Então eu vou dizer que esse meu xc de j ômega aproximado, ele pode ser dado para essa fórmula aqui, para esse somatório de n igual a 0 até n-1, xc de nt é elevado a menos j ômega. Note que eu só estou fazendo, trocando, né, o t por nt, estou fazendo essa amostragem. E aí eu estou supondo que esse produto aqui ele vai ser constante durante todo o período. E aí a área dele, desse período, né, vai ser esse valor dele multiplicado pelo período de amostragem aqui. Tá? Então nossa integral seria aproximadamente essa fórmula aqui. Vamos ver que interessante, ó. Note que o xc de j ômega, essa minha aproximação, né, que é essa aqui, eu vou colocar o ômega t aqui, tá? Olhe para isso aqui. E se você considerar que o x de n ele está variando entre 0 até n-1 e depois ele assume 0, ou seja,
Vamos supor que nossa sequência x de n, né? Nossas amostras, né? Eu tenho uma quantidade finita de amostras, que vai de 0 até n menos 1. Né? Então note que isso aqui é a minha transformada de Fourier de tempo discreto das minhas amostras multiplicado por t, tá? E avaliado na frequência ômega t. Então, a gente tem esse resultado aqui bem interessante. E vamos definir isso aqui. Note, como x de e elevado a j ômega t, né, nós sabemos que o x de e elevado a j ômega ele é periódico. E nós sabemos que o x de e elevado a j ômega t ele vai ser periódico no período 2π sobre t. Né? Então, pelo fato dessa minha aproximação xc de j ômega ser periódica, eu vou definir isso aqui como sendo, né, x til de j ômega. O que é isso? É uma aproximação periódica do xc de j ômega. Né? Esse x til de j ômega ele é aproximadamente o xc de j ômega. Tá? E essa relação aqui entre os dois, a princípio, nós não vamos demonstrar. Tá? Ela vai ser explorada na disciplina Processamento Digital de Sinais. Né? Explorando isso aí, vocês vão chegar num resultado bem conhecido, que é chamado de Teorema da Amostragem. Se atendo a essa aproximação periódica, né? Ou seja, temos uma aproximação periódica dos xc de j ômega, né? Note que, já que nós conseguimos representar o x elevado a j ômega, né? Com frequências de menos π até π, né? Então o x de elevado a j ômega t maiúsculo, eu vou ter frequências que vão variar de menos π sobre t até π sobre t. Tá? E note que a partir daí eu vou estar repetindo. Né? E é isso que eu estou escrevendo, né, com esse resultado aqui. Né? Então, meu x, a minha aproximação periódica da minha transformada de Fourier, ela vai ter sempre o período π sobre t. Estou assumindo que tem essa forma aqui, claro. Poderia ser qualquer outra forma. Okay, pessoal? Bom, e aí vamos fazer uma coisa aqui interessante. Tá? Vamos pegar esse intervalo aqui, tá? Que vai de 0 até 2π sobre t. Tá? Como a gente tem exatamente n amostras no tempo, claro, nós não podemos avaliar continuamente, né, no computador esse valor aqui de x til c de j ômega, tá? Porque estamos no computador. Então vamos, de forma relativamente justa, amostrar a mesma quantidade de pontos aqui na frequência. Então vamos definir aqui um ômega-k, que vai ser k multiplicado por 2π dividido por t e dividido por nzão aqui. Tá? Então note que quando k vai variando de 0 até n-1, né, eu vou percorrer aqui todo esse intervalo aqui e amostrar exatamente nzão frequências. Né? Quando chegar no k igual a n, eu voltei para essa mesma frequência aqui, 0. Tá? Eu voltei para essa mesma frequência. Tá? Então vamos fazer essa amostragem aqui na frequência dessa nossa aproximação periódica do x, do xc de j1. Então quando a gente coloca isso aqui dentro, substitui isso aqui naquele valor que nós achamos, nós temos esse resultado aqui. Né? E esse resultado aqui é interessante porque se a gente define, né, e eu até já falei sobre isso na aula sobre computação da série de Fourier, né? Esse termozinho aqui é chamado de o núcleo da transformada discreta de Fourier. E esse termo aqui de dentro é a transformada discreta de Fourier do x de n, que é o que nós chamamos de x de k. A aproximação periódica da transformada de Fourier do xc de j ômega k é exatamente igual a t vezes o x de k.
E não só isso, tá? Esse resultado aqui também é igual a t vezes a transformada de Fourier de tempo discreto das amostras de x avaliadas na frequência ômega igual a t. Um detalhe importante é que se nós tomarmos o t igual a 1, o xc a aproximação periódica, né, do nosso xc de j ômega, ela vai ser exatamente igual à transformada de Fourier de tempo discreto das minhas amostras, né, porque aqui vai ficar 1 e aqui o t vai ficar 1. Tá? Vamos ter em mente esse resultado. Pois bem, então, para a gente calcular uma forma aproximada, né, do nosso xc de j ômega, né, nosso xc de t, esse sinal aqui vermelhinho, note que o x de n ele é uma amostra, ela é uma amostragem desse meu sinal xc de t, né, uma amostragem num certo período. Eu tenho que essa minha aproximação ela é, né, avaliada na frequência j ômega k, em que ômega k é dado por isso aqui, ela é igual a t vezes o x de k, né? E lembrando que isso aqui também é exatamente igual a t vezes a transformada de Fourier de tempo discreto avaliado na frequência ômega t maiúsculo. Tá? Então aqui a gente vai ter o k variando também de 0 até menos 1, ou seja, se você tem muitos pontos no tempo, você vai ter muitos pontos na frequência. Se você tiver poucos pontos no tempo, terá poucos pontos na frequência também. Né? Essa aqui é a transformada discreta de Fourier. Né? Aqui, note que o nosso ômega está dado em radianos por segundo. Se você quiser em frequência, em hertz, basta dividir isso aqui por 2π. Vejamos então um exemplo. Tá? Vamos tentar calcular módulo e fase desse g de t dado por esse valor aqui. Note que esse g de t é um sinal com duração finita. O que é que vamos fazer? Vamos amostrar esse sinal e vamos calcular a transformada discreta de Fourier através da função FFT, que é um algoritmo rápido para implementar essa transformada. Vamos considerar também período de amostragem igual a 1 milissegundo, né? Ou seja, a frequência de amostragem seria igual a 1000 Hz ou 1000 amostras por segundo. Vamos dar uma olhada como é que fica isso no Scilab. Então, pessoal, estamos aqui no Scilab e vamos fazer uma análise, né, no domínio da frequência desse sinal aqui. Tá? Vou disponibilizar esse arquivo de simulação com vocês. Né? Aqui estamos adicionando nossa biblioteca, definindo a frequência da amostragem, são os parâmetros. Vamos considerar uma duração de 5 segundos. E esse K aqui é a quantidade de frequências que eu vou plotar. Como a frequência desse sinal é muito concentrada, se nós colocarmos um número muito grande, acaba que a gente não vê direito a expressão na frequência. Bom, aqui estamos definindo o nosso intervalo das amostras. Né? Então, eu vou, se eu tenho uma duração de 5 segundos, né, ou D, né, então vou fazer D vezes a frequência de amostragem, menos 1. Então vou variar de 0 até isso. O tempo, basicamente, né, é eu pegar minhas amostras e multiplicar pelo período ou dividir pela frequência, tanto faz. Como aqui meu parâmetro é a frequência da amostragem, estou dividindo pela frequência. Peguei o n, que é o número de amostras. Né? Então eu estou pegando o comprimento do t, poderia ser o comprimento do n, também não faz diferença. Frequência
em Hz, tá pessoal? Frequência em Hz vai ser N vezes Fs dividido por Nzão, né? E a frequência em rádio por segundo é multiplicar isso aqui por 2π. Okay? Então vamos lá. Esse é o nosso sinal, então estamos utilizando aquela função degrau que a gente definiu. Né? Exponencial de menos t. O cálculo da transformada, né? Lembrando, né? É o cálculo da transformada discreta de Fourier. Tá? Estou pegando ela e estou multiplicando pelo período. É a mesma coisa que dividir pela frequência de amostragem. Tá? E aí estou pegando o valor absoluto. E aqui eu estou pegando a fase. Aqui muito importante, tá pessoal? Como é que calcula a fase? Eu preciso utilizar a função arco-tangente de 4 quadrantes. Tá? Senão eu posso cometer erros aí. Né? E essa função você usa utilizando a parte imaginária do seu número complexo, vírgula, parte real do seu número complexo. Ele vai calcular o quadrante em que esse número está e vai colocar a fase de acordo com o sinal dessa parte real e essa parte imaginária. Com ele, vamos plotar o nosso sinal no tempo, o valor absoluto da transformada de Fourier e a fase. Né? Vamos ver o que acontece aqui. Então vamos lá. Olha só, esse é o nosso sinal. Ele começa no 0, a partir do 4 ele termina. Tá? A gente está pegando amostras até o número 5. Olhe como fica aqui na frequência. Né? Então, basicamente, quando a frequência vale 0, isso aqui vai tender para 1. E aí vai caindo. Né? Vai caindo, vai caindo. Note que a fase aqui está variando entre 0, né? Então ela vai caindo. Né? É bem uma reta aqui para frequências bem baixas. Depois ela começa a dar uma oscilada e vai subindo a fase. Bom pessoal, e vamos então derivar como é que a gente faz para fazer isso em tempo discreto. Tá? Esse resultado aqui inicial é o nosso resultado que nós tínhamos em tempo contínuo. Vamos levar em consideração que quando a gente faz o período, né, desculpa, o período não, o parâmetro t, nesse caso, igual a 1, o que é que acontece? Esse x de k passa a ser exatamente igual a minha transformada de Fourier de tempo discreto avaliado nas frequências ômega-k. Né? Por que isso? Porque o xc de j ômega ele vai ser igual ao x de e elevado a j ômega. Se você for lá ver naquela página anterior, você vai ter esse resultado. Então aí, né, e note, fazendo t igual a 1, esse termo aqui some, né? Esse termo aqui some, vários termos aqui vão sumir, né? Então se t é igual a 1, o x de n passa a ser o xc de n, x de j ômega passa a ser x de elevado a j ômega, x de e elevado a j ômega k passa a ser igual a x de k, e o ômega k passa a ser k vezes 2π sobre n. Então note que fica tudo bem simples. Então, resumindo esse resultado, tá? Se nós queremos um sinal em tempo discreto, agora vamos imaginar um sinal em tempo discreto mesmo, tá? Sem considerar o tempo. Né? Ele tem transformada de Fourier de tempo discreto dado x elevado a j ômega. Né? Eu tenho que esse sinal ele possui nzão amostras, tá? Eu estou assumindo que a partir disso vale 0. Estou assumindo que a amostra inicial é referente ao instante 0. Né? E aí nós vamos ter esses resultados, né? Que a transformada de Fourier de tempo discreto avaliado na frequência ômega-k é exatamente igual ao nosso x de k, que é a transformada discreta de Fourier, né? Em que o ômega-k é dado por isso aqui. Então você tem uma relação bem direta nesse caso, né? Entre a transformada de Fourier de tempo discreto e a transformada discreta de Fourier.
Vamos ver um exemplo. X de n igual a menos 1 meio elevado a n, o de n menos o de n menos 9. Note que esse sinal aqui, x de n, ele possui, né, duração de 10 amostras. Né? Mas eu quero fazer uma análise com n igual a 20, ou seja, eu quero ter pelo menos 20 frequências diferentes aí para eu analisar. Então voltamos para o Scilab, pessoal. Vamos agora simular essa segunda situação aqui. Tá? Basicamente a simulação é bem parecida, sendo que agora os nossos parâmetros apenas são quantidade de amostras, né? Ou também número de frequências que eu quero analisar. Né? Construir as variáveis n, basicamente fazer n variar de 0 até n menos 1. Né? E aí vou usar a fórmula do ωk, 2π vezes n dividido por nzão. Aqui eu estou definindo o meu sinal, é o menos 1 meio elevado a n, multiplicado pelo degrau. Tá? Vamos calcular FFT, valor absoluto da FFT e a fase da FFT. Vamos plotar tudo, né, e ver o que é que vai dar. Então olha lá, esse é o nosso sinal, começa com 1, vai alternando para menos meio, 1/4, e aí ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Esse é o nosso sinal em tempo discreto. Olha como fica na frequência. No zero tem valores baixos do valor absoluto do sinal, mas quando eu vou ficando próximo de π, né, eu vou tendo componentes com maior energia. Né? Então posso dizer que esse sinal tem uma componente aqui de alta frequência. E a fase, né, está obedecendo essa curvinha aqui. Né? Essa curvinha é bem característica, vocês podem encontrar. Né? Algumas limitações dessas análises computacionais. Alguns sinais não podem ser analisados. Exemplo, sinais com duração infinita. Por exemplo, cosseno de ômega 0t. Você pode até pensar, professor, eu não posso colocar um cosseno? Pode. Você pode colocar o cosseno, mas você não vai conseguir colocar todo o cosseno no seu x de n. Porque para ele ser de fato um cosseno, ele tem que ser um cosseno que varia de menos infinito até infinito. E aí você não consegue colocar isso no Scilab, nem no MATLAB. Né? Exponenciais complexas, seno, a função degrau, a função sinal. Né? Então, né? Outros exemplos são funções singulares, né? Da qual o impulso ele é um desses tipos. Né? E claro, Doublet, enfim, outros tipos né, de sinais singulares você também não consegue. Né? 1 sobre t, né, você não consegue. Bom, eu vou deixar alguns problemas. Primeiro, avaliar teoricamente e computacionalmente. Tudo bem, já que a gente não consegue avaliar o cosseno, vamos avaliar o cosseno com uma determinada duração. Né? Vamos tentar avaliar um cosseno com uma determinada duração, aqui no caso, duração d. Bom, aqui vocês vão considerar algumas situações. Né? Primeiro, o fs tem que ser bem maior que ômega 0 sobre 2π. Tá? Maior que eu digo assim, pelo menos tem que ser pelo menos 2 vezes, tá? Mas é o ideal 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes maior. E essa duração, né, tem que ser bem maior que 2π sobre ômega 0, né? Se esse sinal fosse periódico, isso aqui seria mais ou menos como se fosse o período, né? Então, basicamente o que eu quero é que a duração seja tal que você veja vários ciclos do cosseno. Né? Então seria basicamente isso aí.
né? Então, faça uma análise aqui desse sinal, tanto teoricamente como computacionalmente, né? E veja se os resultados estão batendo. A mesma coisa para um sinal desse tipo aqui, sendo que em tempo discreto. Tá? Então aqui vale essas considerações aqui. Então, pessoal, chegamos ao fim da aula, né? Eu espero que depois dessa aula vocês sejam capazes de fazer análise de sinais de diversos tipos da engenharia, independente de qual seja a sua área, se é biomédica, se é elétrica. Vocês aí vão poder considerar faltas, por exemplo, em um circuito senoidal. Vocês podem considerar eletrocardiograma, né? Tente simular e ver qual é a resposta em frequência desse sinal, né? Qual é a transformada de Fourier desse sinal. Miograma, né? Sinais de áudio, sinais de vídeo, esse é bem interessante. Tá? Então pense nesses problemas. Em breve estarei disponibilizando os projetos. Né? A partir de agora, eu considero vocês especialistas na análise de sinais. E terminamos agora mais ou menos 2/3 do nosso curso. O que vamos ver nessa nossa última unidade é a análise de sistemas. E aí vamos ver ferramentas de alto nível como a transformada Z e a transformada de Laplace para, né, fazer análise de sistemas. Logicamente, também vamos ver características de frequência, né, que são bastante relevantes para qualquer estudo de sinais e sistemas. Né? Então, bom estudo a todos. Se precisarem, entrem em contato. Um abraço e eu fico por aqui. Até a próxima.